trazer essa tarde, né, de terça-feira, ainda iniciozinho da semana, né? Então eu espero que vocês estejam aí cheios de energia, estejam aí com um pensamento positivo para adquirir o conhecimento de hoje, né? Eu coloquei um bem-vindo bem bonito aqui para vocês, porque hoje nós iniciaremos com material novo. Hoje usaremos esse livro aqui, que é o livro de Saúde e seus Cuidados. Né? Eu quero parabenizar todos que estão aqui nesse exato momento, certo? Porque vocês que estão aqui, vocês são merecedores de palmas, né? De parabéns, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Principalmente para vocês que vivem nessa correria de trabalho, de família e etc., né? Poder parar um tempo para estar aí estudando e se capacitando. Então, vocês estão agora com um pé na frente, assim, com os dois pés já paradinho para receber o certificado, né? Porque é o último módulo de vocês, então o cheirinho do certificado já está bem próximo, né? Já está bem pertinho mesmo. Então, que esse conteúdo a gente consiga, que vocês consigam absorver o máximo de informações que vocês puderem. Esse material, quem já teve a curiosidade de ver, sabe que é um material bem legal, bem interessante. Aí, nesse material de vocês, tem vários conteúdos que é bem importante de a gente se aprofundar um pouco mais, né? A gente conhecer um pouco mais sobre algumas patologias. Então, é exatamente isso que esse material de vocês trazem aí, certo? Então, a gente vai conhecer várias patologias, como é que vocês, cuidadores, podem agir diante dessas situações. Então, vai ser uma caminhada aí bem gostosa e com muito conhecimento. Eu já peço para vocês não faltarem mais nenhuma terça-feira, exatamente às 2 horas. Nossas aulas agora serão todas ao vivo, então eu conto com vocês toda terça-feira às 14 horas, certo? E aí, voltando aqui para o slide, quem tiver com material aí em mão, o livro ou o caderno, o que vocês quiserem aí para ir anotando, né, as informações, podem ficar à vontade. Nós iremos começar pelo primeiro capítulo, que é o capítulo 1, certo? Da página 11 à página 13. Nós iremos falar sobre saúde na infância. Então, a gente vai conhecer como é que deve ser uma rotina saudável da criança, os marcos que acontecem de acordo com o desenvolvimento da criança, né? E aí a gente vai aprender bastante coisa hoje relacionado aí à saúde na infância, a criança, certo? Então, já vão abrindo aí, é o capítulo 1, a página 11, certo? E aí, eu passando aqui, o que vocês irão aprender, né, hoje, será as etapas do desenvolvimento infantil. Vocês irão compreender quando é que uma criança ela depende 100% de você, quando não, quando é o momento de começar a colocar essa criança para estimular a realizar suas atividades, dicas de organizar uma rotina de uma criança, o que é que não pode faltar, né, o que é que pode ser regrado. Então vai ser bastante coisa aí bem interessante que a gente vai conhecer nesse capítulo de hoje, ok? Então, vamos lá. Vocês sabem que eu adoro, né, iniciar com perguntas, porque eu faço, uma forma de vocês colocarem aí um raciocínio para funcionar. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês acham, né, o que é importante, o que é uma infância saudável para vocês. O que é que não pode faltar na primeira infância, no momento que a criança está aprendendo. O que é uma infância saudável? Alguém poderia dizer? Vocês podem liberar o microfonezinho e falar, certo? E aí? Alguém? Eu acho que uma boa alimentação de começo, né? A princípio, uma boa alimentação. Ensinar a criança praticar exercícios. Certo. Boa alimentação, a prática de atividade física, tá muito bem. O que mais? Deixa eu ver. Pode pensar. O que é uma infância saudável para você? Além da alimentação, além da criança sair do sedentarismo? Eu acho que
E também um ótimo convívio, um excelente convívio com a família, porque não adianta ter tudo isso e não ter um bom convívio familiar. Exatamente, é exatamente isso também, né? A gente sabe que a criança, ela desenvolve, ela aprende, né, de acordo com o que ela vive, com o meio que ela convive. Então, tudo que ela vai vivenciar na infância vai refletir nela, né, quando ela chegar aí uma fase adulta. Por isso que é super importante a gente se atentar a cada detalhe da primeira infância, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco mais aqui nos slides. Então, tá exatamente essa sua linha de pensamento, né? A criança, ela precisa, para ter uma infância saudável, ela tem os direitos dela, como também ela tem os deveres dela, né? A criança, ela precisa compreender aí qual é o momento certo qual é o momento certo de se alimentar, o momento certo de brincar, quem é a autoridade dentro de casa, os seus limites, né? Então, tudo isso a criança, ela precisa conhecer, né? Se ela não for ensinada, ela não vai saber, porque a criança não nasce sabendo de nada, né? A criança, ela vai desenvolvendo tudo com o decorrer da sua vida, né? E aí nós temos que algumas informações super importantes que a gente fala sobre a saúde, né, da criança, da infância aqui no Brasil. E aí começa falando desse jeito. O Brasil, ele evoluiu nos últimos tempos sobre o acompanhamento da saúde infantil, né? Aí vocês podem estar dizendo, não, professora, por favor, a saúde infantil aqui não melhorou em nada. Gente, se a gente fizer uma retrospectiva de tempos atrás, né, a gente sabe que houve uma evolução tremenda, né? É lógico que ainda existe muita coisa para melhorar, existe, a saúde pública às vezes está um caos. Agora mesmo, nesse tempo de pandemia, a gente sabe aí que está uma coisa terrível, né? Porém, se a gente pensar de uns anos atrás, já foi pior, né? Crianças morriam muito cedo, crianças que assim que nascia já morria, crianças que morriam na fase da primeira infância com 3, 4 anos, né? E aí o melhor, ninguém sabia muito o porquê, né? Se a gente for conversar lá com os avós, com as pessoas lá dos anos 50, 60, eles vão falar como era antigamente, né? Tinha criança que morria de verme. Gente, hoje em dia, alguma criança morre de verme? Não. Mas antigamente não se tinha um acompanhamento, né? Não se tinha diagnósticos precisos. E aí, o que eles achavam, eles diziam que era. E a criança morria por isso. Criança que morreu de febre. Hoje em dia tem uma criança que morre só de uma febre? Não, né? E se morrer, a gente sabe o que foi acontecer. Essa febre foi por causa disso, daquilo, outro. Mas antigamente não se tinha muito, né? A gente sabia que era alguma coisa do tipo, né? Mas não sabia o que era o diagnóstico real que tinha levado aquela criança a vir falecer. Então, a criança hoje, né, no século XXI, no ano 2020, ela é acompanhada desde a barriga da mãe. A criança é acompanhada no pré-natal, né, na pré-preparação dela nascer. Então, a mãe tem que fazer todo o acompanhamento certinho para ver como é que está sendo a evolução do feto, né? E aí, depois que a criança nasce, a criança já continua sendo acompanhada, que é no CD, né? A criança continua fazendo acompanhamento com a pediatra, bem certinho, né? Para ver a evolução, para ver como é que tá crescendo, como é que tá ganhando peso. Então, tudo isso, coisas que tem hoje que a gente não tinha anteriormente. Existem algumas lacunas, existem alguns pontos a desejar? Existe, mas nós estamos evoluindo, né? Devagarzinho, engatinhando, mas estamos, certo? E aí nós temos, diagnósticos precoces, nós temos prevenção de futuras doenças, certo? Tratamento e profissionais especializados, tanto que vocês estão aqui para se capacitar, né? Antigamente todo mundo cuidava de qualquer pessoa de todo jeito e hoje a gente sabe a importância de se capacitar para trabalhar com seres humanos, né? Até mesmo para ser cuidador, que muitas pessoas acham que para ser cuidador é só para estar ali de perto olhando e pronto, e acabou-se, e não é, né? Vocês precisam ter técnicas, vocês precisam aprender sobre vários aspectos para ser um bom profissional, para oferecer um bom serviço, não é isso?
E aí, nós temos aqui, né, todos esses profissionais, toda essa questão dos tratamentos. A gente fala que juntando tudo isso, a gente traz uma melhor qualidade de vida para o público infantil, certo? E o papel do cuidador, ela é de suma importância apresentar os conhecimentos sobre tipos de doenças, sobre tipos de deficiência, certo? Porque o conhecimento sobre tudo isso, ele é primordial para ajudar, para vocês ajudarem as pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação. Então, se vocês vão trabalhar sem saber de nada, né, e principalmente vocês pegarem um paciente, uma criança que tem alguma limitação, a criança ela não vai ter um bom resultado. Por quê? Porque você não vai estimular, você não vai fazer coisas que são super importantes para que essa criança ela venha ter uma melhor qualidade de vida. Mas eu não vou fazer o porquê, professora, porque vocês muitas vezes não sabiam, né? Agora não, a partir de agora vocês sabem a importância da atividade física, da brincadeira, do entretenimento, da recreação. A gente acabou de ver isso no nosso conteúdo passado, no livro de atividades físicas e recreativas. A importância de estar sempre ativa. E agora, em saúde e seus cuidados, vocês vão ver a importância das patologias e de como vocês devem agir em cada situação dessa. Ok? Tudo tranquilinho até aí, meu povo? Alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar? Podem falar, certo? Graziela, Pedrina, Cris, Eliane. Quem tiver alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Jadson. Vocês tiveram... Eu queria saber de vocês. Alguém teve uma infância que não foi legal, não foi saudável, não teve um amparo bom, familiar, alguma coisa do tipo? Alguém teve? Pode falar, meu povo. Pode liberar o microfonezinho e falar. Ninguém teve? Todo mundo teve uma infância legal? Professora, Oi. eu tive uma infância normal, eu acho, né? Mas eu era muito medroso. Então, tipo, eu mesmo pequeno, eu só vivia dentro de casa. Meu negócio era estar desenhando, escrevendo, fazendo alguma coisa assim. Desde pequeno mesmo. Não era muito de brincar, de sair, de correr, essas coisas. Podia ver um cachorro na rua, que eu não saía nem pra fora. Aí tinha muito gato onde eu morava, cachorro, que eu morria de medo. E hoje cuida dos animais. Saía. Olha só como é o destino. Mas em compensação você teve, né, uma família para estar ali próximo de você. Você não precisou trabalhar, porque antigamente, né, as crianças elas eram obrigadas a trabalhar, né? Muitas pessoas elas perdiam essa fase, essa magia da infância para ter responsabilidades de um adulto, né? Tinha que trabalhar na casa de família, dependendo se fosse uma família mais humilde, tinha que ir para a roça, tinha que sair da sua rotina de estudos, alguma coisa do tipo. Tanto que antigamente o nível de pessoas analfabetas era enorme, né? Porque as pessoas não tinham a cultura de ir para a escola, de aprender e etc. Né? Então, principalmente pessoas de baixa renda. E que bom que a maioria de vocês tiveram uma infância saudável, uma infância que teve todo o amparo familiar, uma infância que nesse período, né, vocês não precisaram trabalhar, não precisaram ter outras responsabilidades que muitas famílias jogam aí para as crianças, né? Então, deixa eu continuar aqui. Gente, e aí para falar um pouco sobre as etapas do desenvolvimento infantil, essa imagem que eu tenho aqui no meu slide tem do mesmo jeito no material de vocês, certo? A mesma slide, o mesmo figurinha tem lá. E aí nós temos a linha do tempo, certo? De 0 anos até 18 anos. E cada partezinha dessa, cada faixa etária dessa, tem alguns pontos importantes que acontecem nessa faixa etária, certo? Então, primeira coisa que eu quero que vocês observem é esse gráficozinho aqui, ó. De 0 a 3 anos é considerado a primeira infância, certo?
tudo que acontece de 0 a 3 anos precisa ser muito bem peneirado, muito bem separado, certo? Porque tudo que a criança vivencia na primeira infância, ela vai levar para a fase adulta, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado. A criança na primeira infância, ela depende de um adulto para tudo. É dependência absoluta, certo? A criança de 0 a 3 anos, ela não sabe fazer a própria comida, ela não sabe colocar a própria comida, ela não sabe tomar banho, ela não consegue ficar em casa sozinha. De 0 a 3 anos, a criança ela nem consegue, nem pode, certo? Então, aí nós temos algumas características de 0 ano, né? Que é com meses. Coloca objetos na boca, descobre o seu próprio corpo, alterna as expressões faciais, surgimento de dentes, usa fraldas, alguns balbícios, treinamentos para a fala, firma o corpo, ajuda com ajuda ou sozinha, né, a afirmaçãozinha do corpo, início de movimentação para rastejar ou engatinhar, né? Então tudo aí é de 0 a 1 ano, a criança tem todas essas características aí. Aí chega a 2 anos. Tem muitas pessoas que falam que os 2 anos é a adolescência da criança, né? Aquela fase bem rebelde, é aquela fase que quer saber de tudo, que pergunta tudo, né? Que tá atenta a tudo, né? A gente costuma dizer que a criança, ela tem uma memória muito boa, justamente nesses primeiros anos de vida, que é quando os neurônios da criança estão amadurecendo. Então, tudo eles aprendem muito rápido, tudo eles conseguem fixar muito bem, certo? Aí, com 2 anos, início da fala, início da caminhada, exploração do ambiente, esse desejo de conhecer as coisas, controle do xixi e do cocô, isso é super importante. Criança, quando vai chegando próximo dos 2 anos, 1 ano e 10 meses, 1 ano, os 18 meses, gente, precisa começar o desfraude. Criança com 5, 6, 7 anos usando fralda não é legal, certo? E para a criança sair das fraldas, vai precisar da ajuda de vocês, cuidadores, né? E muitas vezes dos responsáveis, para dar continuidade a ensinar essa criança a sair da fralda, pedir quando quer fazer xixi, pedir quando quer fazer o número 2, certo? E aí nós temos a partir dos 3 anos, né? Aí já tem a retirada total das fraldas, aumento da autonomia, a criança se reconhece como centro das relações, ela sabe que ela pode pedir algo para alguém, ela sabe que se ela quiser ela pode ir pegar algo para alguém, né? E aí de 3 a 6 anos a gente considera como segunda infância. De 3 a 6 anos é a segunda infância. E aí com 3 anos a criança ela já começa a ter compreensão de regras e limites. Gente, isso é super importante. Com 3 anos a criança ela precisa saber quando é a hora de parar, quando não pode fazer, certo? E quando pode também, certo? Então, a criança com 3 anos, ela sabe muito bem quem é a autoridade da casa, que é a mãe, que é o pai, que é o responsável, certo? Então, ela precisa respeitar. E esse respeito é imposto por vocês. Não é com questões de agressão, não é colocando a criança para lhe respeitar através de gritos, de muxicões, de alguma coisa. Não. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de criação, certo? Que existe a criação que é com respeito e a criação que é com medo. A com respeito é aquela que você ensina a criança, você respeita a criança para ser respeitado, né? Você escuta a criança para ela poder também lhe escutar. É aquela educação que é uma parceria. E aí a criança ela vai crescer com esse respeito com você e respeito não se perde, certo? Nunca ouvi ninguém dizer, menino, eu respeitava fulano, hoje eu não respeito mais. Então, existe a criação com respeito e existe a criação com medo. Qual é a criação com medo? É aquela que vive na questão da ameaça, né? Que vive aí, a criança, todo mundo, peraí que eu vou dar uma chinelada, dá aqueles gritos, bate, né? E aí sim, é uma criação com medo. Ela não faz porque ela lhe respeita, não. Ela faz porque ela tem medo das consequências que ela vai sofrer. E medo a gente perde.
Depois que a gente cresce, a gente vai perdendo. E aí, como é que vai ficar, né? Vocês que são responsáveis, os pais ou alguma coisa do tipo, né? Então a gente precisa ter muita cautela aí no momento que a gente está ensinando uma criança. É um cidadão, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que educar essa criança porque ela vai ser um cidadão do futuro e eu quero que ela seja um cidadão de bem, né? Eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele seja educado, respeite as pessoas. Então, para isso acontecer, a gente precisa ensinar desde pequenininho. Porque a psicologia, ela justifica que nenhuma criança nasce com a sua personalidade feita. Nenhuma. Certo? Então, isso é ruim porque puxou o pai, a família do pai, puxou a família da mãe. Não. Certo? Se ela está com alguns comportamentos ruins, isso é resultado da sua criação. E aí nós temos de 7 a 12 anos, a terceira infância, né? Aí a criança com 7 anos, ela tem novas habilidades de aprendizagem físicas, intelectuais e sociais. Eles adoram estar em grupos, adoram se socializar com outras crianças, gostam muito de brincadeiras com jogos, com interações, né? E aí, com 12 anos, começa aí o início da adolescência. Pré-adolescência para a adolescência. 18 anos, a idade adulta, né? E aí, com 12 anos, puberdade, início da adolescência, mudanças corporais, é onde os hormônios começam a trabalhar muito mais, né? E as meninas começam a ganhar mais formas e os meninos também. E os 18 anos, aí os 12 anos real, início da adolescência, a partir dos seus 13, 14 anos. Distanciamento das figuras parentais, nessa faixa etária aí da adolescência. Eles não gostam muito de estar próximo dos pais, certo? De andar, de passear com os pais. Eles já querem um pouco mais de liberdade. Isso é típico da faixa etária de idade. Existem exceções, mas a maioria são assim. E aí, de 10 anos para baixo, a criança, ela depende muito, ela quer muito, né, ficar com os pais e com os responsáveis. Mas a partir dos 12 anos para os 18, a criança ela já não quer mais, ela não tem mais esse apego com os pais, já quer dormir fora, na casa dos amigos, aquela coisa toda, certo? E é exatamente isso que acontece aí na linha do tempo da primeira, segunda, terceira, até chegar à adolescência e à fase adulta. E aí nós temos a dependência relativa e rumo à independência total. Então, a partir dos 12 anos, a criança ela já tem aí, já tem que trabalhar com ela a independência total, dela ser um adulto, dela ter responsabilidade, etc. Ok? Tudo tranquilo aí, meu povo? Deixa eu olhar aqui pro rostinho de vocês. E aí, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Algo para acrescentar na minha fala? Pode ficar à vontade. Pode liberar aí o áudio e falar. Tudo tranquilo? Marluce, Nuzian. E aí? Como é que vocês estão? Tô dando para entender direitinho. Pedrina. Rosângela. Cécia. Tá entendendo? Eu tô entendendo. Pronto. Professora, Oi. a senhora falou que a criança se ela passar por alguma coisa, ela fica brava, calma, ela passou a situação. Luziane, deu uma pequena cortada aqui. A criança o quê, por favor? Repita aí. A criança pequena, quando ela é pequena, assim, que ela passa por algum trauma, alguma coisa de doença, alguma coisa assim, aí ela sente, professora. E tipo boa, assim, 1 ano, 2 anos. boa pergunta, Luziane. Boa pergunta. Como eu falei para vocês no início, né, que eu falei que tudo que a criança vivencia na primeira infância, ela leva para a fase adulta. Isso é real, né? Eu vou dar exemplos para vocês. Teve uma aluna de uma turma minha, que ela foi abusada na primeira infância. E até hoje, na fase adulta, isso aflorou ainda mais. Quando ela era criança, ela sentiu, né, mas agora na fase adulta, tudo que ela vivenciou na primeira infância
tem mais intensidade agora. Então, ela faz tratamento para depressão, ela já tentou suicídio, porque ela lembra de tudo aquilo que ela passou. E aí vem traumas, vem várias outras situações que ela vivenciou. Ela diz que tem as memórias tão frescas de tudo que ela passou, que quando ela ia fritar um ovo, o pai dela pedia para ela fritar um ovo. Se ela quebrasse a gema do ovo, ela apanhava. Ela apanhava, a família esculhambava, brigava, né? O pai, aquela coisa toda. Então ela diz que até hoje, ela não gosta de comer ovo, ela não gosta de fritar ovo. Mas quando ela vai fritar ovo, ela lembra como se estivesse acontecendo naquele exato momento, tudo que ela escutava. Que ela não serve nem para fritar um ovo, que ela não presta, que não sei o quê. Então, assim, tudo que a criança ela vivencia naquela fase, na primeira infância, ela vai levar. Aí, às vezes, as pessoas não percebem, né? Mas fulana, um exemplo, a criança presenciou a briga dos pais a infância todinha. Os pais brigavam, não se respeitavam, era aquela coisa toda. Quando ele cresce e se torna uma pessoa agressiva, as pessoas, não, mas fulano é tão assim, tão agressivo, não sabe por quê. Gente, todo comportamento de um adulto, ele vai trazer alguma resposta de algo que ele vivenciou. Então, se ele é agressivo, pode ter certeza que algo vai estar relacionado a alguma coisa que ele vivenciou na primeira infância. Então, por isso que é muito importante a gente zelar pelo respeito, pelo cuidado, pelo afeto com as crianças de hoje, né? Então, como eu falei para vocês, eles vão demonstrar. Existem muitas pessoas, eu tenho vários e vários outros depoimentos de pessoas que falam do que ela viveu na infância e os traumas que elas têm hoje em dia, porque passou por isso naquele tempo. Vou dar um exemplo aqui para fixar ainda melhor na cabecinha de vocês. O meu irmão, de 20 anos, ele não suporta hospital. Ele não suporta. Só dele pensar que vai em um hospital, ele já passa mal antes de chegar no hospital. Até mesmo para a clínica, qualquer coisa que lembre alguma coisa de hospital, ele não gosta. Porque quando ele era novinho, tinha uns 2 aninhos para 3 aninhos, ele desenvolveu uma patologia, né, e ficou muitos dias internado no hospital. E aí lá ele sofreu bastante, por vários motivos, pela questão da patologia. Então ele pegou um trauma tão grande no hospital que ele não quer nem chegar perto. Por nada, você pode contar com ele para qualquer coisa, mas para ir para o hospital ele não vai. Tanto que agora recente ele precisou fazer uns exames, né, porque minha mãe sempre faz para ver como é que tá, né, anualmente. E aí quando ele vai fazer, ele não tem problema de pressão, mas a pressão dele sobe, que as médicas ficam tudo com medo, porque de 12 por 8, que é o normal dele, só para 15, 17, só por causa que ele está ali, num ambiente que tem profissionais da área da saúde. Então, para vocês terem noção de como é real o que a gente vive na infância, a gente pode levar aí para a fase adulta, certo? Esses traumas que é vivenciado. Ok? Tranquilo aí, Luciano? Tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí, como eu expliquei já toda essa fase aqui da linha do tempo, nós iremos passar para o próximo, que é sobre informações super importantes aí em relação às crianças. Espera aí que tá abrindo aqui o slide para mim. Oi. E aí, a primeira infância, ela é importante se atentar a essa fase, pois de maneira equivocada, as pessoas gostam muito de pensar que, né, as crianças elas não percebem ou não entendem o que acontece ao seu redor. Tem muitas pessoas que acham isso. Mas ela nem entende. Eu vou falar isso porque não tá nem percebendo. E percebe sim, certo? Tudo que acontece ao redor dela, elas são muito atentas. Devem ser moldadas conforme o ansejo que vive, né, do seu meio. Então, se ela vive num ambiente que tem amor, que tem educação, que tem respeito, que tem limite, né? Essa criança ela vai crescer um adulto com todos esses princípios que você ensinou. Não existe fórmula mágica, minha gente. O que existe é educação.
A gente precisa confiar mais na educação. Então, sempre quieta ou sempre comportada é sinônimo de criança saudável. Isso não existe, né? A criança, ela tem muita energia e ela tem crianças que gostam muito de brincar, de correr, de se movimentar, né? Não precisa brincar não precisa nem brincar e nem nada de fantasiar. Isso é errado, né? A criança, ela precisa sim brincar, ela precisa sim passar por essa parte da imaginação, daquelas historinhas e tudo isso, né? Porque é a parte mágica da infância. É essa inocência da criança que encanta todo mundo, né? Eu acredito que a gente leva essa inocência pro resto da vida. Quando você sabe que você vivenciou aquilo de uma forma intensa, você vai levar aquela situação para o resto da sua vida, aquele momento, né? Então, esquece facilmente o que vê, o que ouve. Criança não esquece facilmente o que vê, nem muito menos o que ouve. É tanto que se ela tiver até aprendendo a falar, se você falar uma coisa agora, ela vai repetir por vários momentos, né? Porque criança é muito esperta. Como eu falei para vocês, os neurônios da criança, ela está em evolução. Então, tudo que ela acontece ao redor, ela captura aquilo para ela, né? Então, não deve ser levada a sério no que sente ou no que diz. Minha gente, criança precisa ser levada a sério, sim. A gente precisa ter a sensibilidade de reconhecer quando a criança está mentindo ou está falando a verdade. Criança mente, professora? Mente sim, com certeza. Mas a gente consegue identificar. Se você tiver uma boa conexão com essa criança, você consegue filtrar quando é verdade e quando é mentira, né? Quando é que essa criança está falando uma coisa que não é verdade, quando é mentira, a gente consegue perceber pelo olhar, pelo jeito, pelas palavras, né? Então, a criança, ela precisa ser levada a sério, sim, né? Deve ser castigada sempre, ou deve ser gratificada sempre. Não, minha gente, isso não cola, certo? Como eu falei pra vocês, as crianças têm as suas obrigações, os seus deveres. Então, tem coisa que é a obrigação da criança. Ela não pode ser sempre gratificada por uma coisa que é a obrigação dela, certo? Então, vocês adultos, tudo que vocês vão fazer, vocês precisam ser gratificados porque vocês fazem isso? Não, por quê? Porque vocês sabem que é a obrigação de vocês. É a mesma forma com a criança. O certo não é a gente presentear, a gente gratificar com um presente ou com alguma coisa do tipo. A gente precisa estimular, né, elogiar para que aquela pessoa tenha combustível para continuar ainda mais fazendo o melhor. Mas não sempre tá ofertando as coisas ali na hora e no momento que ela quer. Não se faz, certo? Então, por exemplo, se a criança passou de ano, vai ganhar o melhor videogame do ano. É obrigação dele passar de ano. Agora, é seu dever acompanhar aquela criança, elogiar, parabéns, filho, eu tô orgulhoso, né, de você ter tirado 10. Ou até mesmo com as pessoas que vocês cuidam, é isso mesmo, você continue assim, todo mundo vai ter orgulho de você, você vai ter um futuro brilhante. Então a gente precisa elogiar, estimular, do que gratificar, certo? Essas questões de presentear. Olhe que isso você leva pro resto da sua vida. E aí você pode desenvolver, a gente sabe que as crianças do ano 2000 são crianças diferentes, com desenvolvimentos acelerados. Então, a gente vê N problemas aí de saúde, né? Crianças com depressão, crianças com isso, crianças com síndromes, crianças com tudo que você puder imaginar. Por quê? Por causa do momento que a gente vive, né? Tudo acelerado, tudo muito evoluído. Então a gente precisa ter muito cuidado e muitas vezes a tradição, a criação tradicional pode ser muito bem servida nesses momentos, certo? E aí a organização de uma rotina de uma criança. A criança, ela precisa manter uma rotina saudável, meu povo. Então vocês precisam, isso facilita o trabalho de vocês, como também facilita o entendimento na cabecinha daquela criança, que naquele momento ela precisa, né, ter uma visão, um cuidado a mais aí com as coisas que ela precisam fazer. Então vocês precisam organizar uma rotina. Se vocês forem trabalhar com criança, ou quem já trabalha com criança, sabe que às vezes é difícil fazer com que a criança coma no horário, durma no horário, faça atividade no horário, né? Porque elas são um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais difíceis. Porém, se você tiver uma rotina,
aquilo se torna mais fácil. Por quê? Ela sabe que todo dia, naquele horário, ela precisa fazer aquilo. Então, se todo dia, de 7 horas da manhã, ela precisa estar tomando café, aquilo vai virar um hábito, certo? E aquilo não vai mais ser uma dor de cabeça, você tá lá chamando para a criança vir tomar café. Então, por isso que é importante aí a rotina. Ela facilita o trabalho de vocês, né? E ajuda também a criança a desenvolver outras habilidades, como organização e etc. E aí nós temos, limites com TV, com videogame, com celulares, com computador. A criança, ela precisa ter limite, certo? Agora, não adianta, com criança, não adianta fazer aquele joguinho de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se você é uma pessoa que vive 24 horas com o telefone na mão e não quer que seu filho pegue no telefone, você não está trabalhando muito bem a cabeça dessa criança. Porque você pode e porque eu não posso, né? Porque eu sou mãe e você é filho. Não, gente. Não, esse negócio de você precisa me respeitar porque eu sou isso, isso e isso, autoridade, isso não gera respeito, certo? Então a gente precisa fazer o quê? Mostrar, dar exemplo. Se eu quero que a criança ela tenha bons hábitos alimentares, eu não vou colocar no prato de uma criança várias verduras e no meu somente o arroz branco. Como é que vai colar com a criança? Isso não fixa na cabecinha dela. Se é bom, porque você não está comendo, né? Então, a gente precisa trabalhar até mesmo nossos maus hábitos para a gente estimular as crianças a ter bons hábitos. Então, realizar brincadeiras que rompem o sedentarismo, brincar de pular corda, correr, andar de bicicleta, jogar bola, natação, tudo isso é brincadeiras que só podem ser estimuladas para a criança fazer e quebra o sedentarismo. Ela não está ali parada só mexendo no celular, certo? Incentivar os bons hábitos alimentares, falei, né? E o acompanhamento com a pediatra. A criança, ela precisa ter hora para dormir, certo? Porque a criança, ela cresce, ela se desenvolve à noite, no momento do sono. O sono de uma criança é sagrada. Então, criança que dorme de meia-noite, 1 hora da manhã, gente, isso é erradíssimo. Aí acorda de meio-dia. Já perdeu o quê? A manhã toda, o café da manhã, várias outras coisas que poderiam ser aproveitadas. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o sono. Vacina, gente. A vacina da criança tem que estar em dias. Criança não pode passar, crescer sem tomar a vacina. Né? A gente sabe aí que o Brasil evoluiu muito em questões de vacina e o ano passado teve uma queda. No lugar da gente progredir, a gente estava regredindo. Várias mães não estavam vacinando os filhos, né? E isso é ruim para as crianças. Porque a criança ela cresce de uma forma que sem saúde. A gente sabe a importância das doenças, da vacina para evitar algumas doenças que são prejudiciais à saúde. Então, o cartão de vacina ele tem que estar em dias. E muitas vezes, por incrível que pareça, quem vai fazer esse papel de observar, de levar a criança para tomar vacina, é vocês cuidadores. Porque tem muitos pais que você chega de manhã, eles entregam a criança, você sai de tarde ou à noite e a criança já vai estar dormindo quando os pais chegam. Então, é vocês que vai ter o maior contato com essas crianças. Então, é de vocês que essas crianças precisam ter todos esses cuidados aí. Certo? Nosso próximo conteúdo. Nós iremos falar sobre saúde na terceira idade, meu povo. Então, é outro assunto super importante para quem gosta de trabalhar com a terceira idade, com a parte da geriatria, né, com os idosos. Nós iremos conhecer um pouco mais aí sobre a saúde na terceira idade. E aí eu deixo aqui a nossa frase de hoje, certo? Uma frase aí que inspire vocês nessa semana. Não só na semana, mas também no mês de junho, que é um mês novo. Hoje ainda é 2, então que tudo isso passe logo e que a gente consiga ter aí tentar aproveitar 2020 ainda, né? Então eu trago uma frase que diz o seguinte: viva um dia de cada vez, foque nas coisas boas da sua vida e sorria, mesmo quando não parece haver razões. Gente, não precisa ter razão. Só de você estar viva, respirando, já é uma razão para você estar feliz, para você estar sorrindo. Foque em pequenos detalhes. Eu costumo dizer que a vida não é coisas grandes, é coisas pequenas. O que enriquece o ser humano é atos pequenos. É um bom dia, é um obrigado, é um sorriso, é uma troca de carinho. Isso é que faz a diferença, né? Então a gente precisa sorrir mais. Quando a gente sorri mais, né, a gente faz com que a vida fique mais leve.
a vida se torne mais leve. Mas isso depende de quê? De vocês. Vocês precisam filtrar o bem e o que faz mal. E eu garanto, busquem sempre o melhor, certo? O melhor para vocês. E aí, agora eu quero olhar aqui pro rostinho de vocês e contar aí se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, pode ficarem à vontade. E aí? Pode liberar os áudios. E aí, meu povo? Jadson, tem alguma dúvida? Cristiane, Marluce. Pedrina. Eliane. E aí, Eliane? Eu gostei do áudio. Gostou, minha filha? Graziela, tem alguma coisa aí pra falar? Não, só gostei da aula. Pronto, gente. Ó, Me dê, Helena, de Oi? novo, chocolate. Quem quer chocolate? Diga eu. Diga. Aí a senhora, depois dessa aula, aí passa um exercício, né, para a pessoa fazer? Maria Helena. Isso. Vai seguir do mesmo jeito, fazendo aquela atividade. Porque eu confundi a outra aula, aí eu fiquei, poxa, eu preciso exercício não. Mas ainda bem que eu falei com a Jéssica, aí deu certo. Pronto. Olha, tô gostando de ver, vocês estão interagindo aqui no bate-papo, que legal. Muito bem. Gente, foi tranquilo entrar no aplicativo? Foi. Eu Foi. achei. Pronto. Então, ó, terça-feira, no mesmo horário, eu encontro com todas vocês aqui, certo? Não deixe de responder a atividade no último momento. Responda quando vocês tiverem um tempinho aí, certo? Qualquer coisa pode me procurar. E é isso aí. Eu tô muito feliz por ter vocês hoje aqui, né? Muito gostoso poder rever esses rostinhos aí, né? Então é isso. Hoje teve mais gente, né? Foi, hoje teve mais gente. Que bom. Espero que próxima semana tenha ainda mais. E assim a gente vai crescendo, crescendo. E se Deus quiser, tá todo mundo aqui assistindo. Um super beijo Tchau. Tchau. no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, meu povo. Até a próxima.